Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu estou igual o coelho da cartola, some e aparece, aparece de novo. Eu vou tentar ficar mais constante aqui no canal, até para a gente poder aproveitar mais o canal que a gente tem, né? Hoje eu vou trazer um vídeo para vocês com um assunto um pouco diferente do que eu costumo trazer, mas esse assunto ele tem ficado no meu coração, tem me incomodado e eu queria trazer para a gente pensar a respeito disso. Sempre que eu trago um assunto aqui, eu não acredito que eu tenha a verdade absoluta sobre aquilo, mas eu trago textos da palavra e eu trago a minha forma de enxergar isso para a gente poder pensar. E a partir daí a gente consegue mudar comportamentos, a gente consegue mudar a nossa forma de agir em certos aspectos. Para embasar o que eu vou estar falando, eu queria ler em Mateus 13, o versículo 25, que diz assim: Mas enquanto os homens dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Algo que tem me incomodado, assim, é que se a gente olhar dentro das igrejas, se a gente olhar em cursos de busca por restauração familiar, por cuidado de filhos, a gente vê um número infinitamente maior de mulheres em relação aos homens. E aí fica uma pergunta em nosso coração, né? Será que os homens não estão vendo os problemas que estão acontecendo na sociedade? Será que os homens não estão percebendo os problemas que eles têm dentro de casa? E a resposta é sim, né? Eles estão vendo. Mas uma característica masculina é a omissão. A gente percebe isso, e tem até um livro que eu postei escrito sobre isso. Ali em Adão, quando Deus confronta ele sobre o que ele fez, e aí Adão fala: Foi a mulher que o Senhor me deu que fez com que eu comesse. Me deu e eu comi. E aí a gente precisa pensar sobre isso, porque quando a gente vê pessoas buscando sobre restauração de casamento, geralmente a gente vê a mulher buscando. A gente percebe quando nasce um filho com necessidades especiais, a gente vê as mulheres ansiosas, depressivas, correndo atrás, buscando. E a gente vê os homens assim, né? Dentro de uma bolha e vendo o mundo acabar e não estão fazendo assim. A gente não vê a mesma ação, o mesmo mover dos homens em busca de resolver os problemas familiares e sociais, assim como a gente vê as mulheres empenhadas. Aí a gente fala, uma característica da mulher. Mas se a gente observar o que a palavra fala lá em Gênesis, eu queria ler alguns textos com vocês, não, o projeto de Deus para o homem não é esse, não é esse, tá? E aí eu queria ler para a gente poder pensar a respeito disso. Lá em Gênesis 2 diz assim: Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover na terra e também não havia homem para cultivar o solo. Ou seja, o Senhor não permitiu que nascesse vegetação na terra até que o homem viesse para cultivar o solo. Era responsabilidade do homem. O Senhor deu a ele o privilégio de cultivar o solo que o Senhor preparou, né? Lá no 15 diz assim: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem. Então o Senhor colocou o homem lá no jardim, fez o homem, formou o homem à imagem e semelhança de Deus, a sua própria imagem, e colocou o homem no jardim para cultivar e para cuidar dele. E orientou o homem como deveria ser esse cuidado ali no jardim, o que ele podia e o que ele não podia fazer, né? Mais abaixo, né, no versículo 18, já o Senhor fala assim: Então o Senhor declarou: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei para ele uma auxiliar que lhe corresponda. E assim o Senhor fez uma auxiliar por causa do homem, né, ali no jardim. E aí, lá no 22 diz: Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou até ele. E disse então o homem, e aí o homem dá nome à mulher, ele fala da minha costela, ela foi tirada da costela do homem, então ela vai se chamar mulher, né? Então o Senhor pega a mulher formada ali, leva até o homem, é como se o Senhor colocasse aquela mulher ali sob a responsabilidade, junto com o jardim, para o homem cuidar daquilo tudo ali, né? E aí a gente vai lá, depois da queda, lá no versículo 12 já do 3, diz assim: Disse o homem: Foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi.
Foi ela que me deu e eu comi, né? Aí, se fosse eu lá com Deus, eu ia falar assim: então, se ela te desse chumbinho, você ia comer, né? E o homem, ele tem essa característica de se omitir diante dessas situações, sabe? E aí eu venho aqui trazer para vocês para a gente pensar sobre as atribuições que o Senhor deu ao homem e como que ele tem reagido em relação a isso. Quando Pedro, Paulo fala a respeito do casamento, ele fala assim: a orientação do Senhor é que você ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Se a gente olhar, o Senhor Jesus, ele protegeu aqueles que o Senhor deu para ele. Lá na oração que ele faz ao Pai, né? Ele fala assim: de todos que o Senhor me deu, eu não perdi nenhum. Só aquele filho da perdição que já estava escrito que ele se perderia. Mas dos que o Senhor me deu, eu não perdi nenhum. Eu protegi eles. E será que nós, eu digo os homens, né? Porque eu estou falando do masculino aqui, podemos chegar diante de Deus no grande dia e dizer assim: Senhor, dos que o Senhor colocou em minhas mãos para cuidar, eu não perdi nenhum, né? Como Cristo amou a igreja, a gente vê que Jesus ali, ele proveu completamente para os discípulos. Os discípulos não viviam preocupados com nada. Tanto é que eles nem jejuavam. Depois questionam Jesus porque os discípulos de João jejuavam, eles dele não. Ele falou: não, eles estão com o noivo, então tá tudo certo, eu tô cuidando deles, né? E para fechar com chave de ouro, o Senhor Jesus pagou o preço pelo homem. O homem pecou e ele cobriu o homem. Ele morreu para salvar o homem na cruz do Calvário, né? A gente vê quando o homem peca ali no jardim também, o Senhor faz vestes para o homem e cobre a sua nudez, porque o homem estava com vergonha por causa da conscientização do pecado. O homem passou a sentir vergonha por estar nu e o Senhor cobre ele. E todas essas atribuições que Deus faz com a humanidade para cuidar dela, Deus deu ao homem a autoridade para fazer. Eu não estou dizendo que a mulher não tem autoridade sobre isso, é porque hoje eu quero falar sobre chamar atenção para o masculino, para o que o Senhor chamou o homem para fazer. E será que nós estamos fazendo isso, né? Será que nós estamos pensando nisso? E uma frase que o Senhor fala para o homem ali, quando ele chega no jardim, ele fala assim: Adão, onde você está? E eu queria trazer essa mesma frase para nós pensarmos. Onde você, homem, está? No plano que o Senhor te deu para cuidar. O Senhor deu o jardim para cuidar. O Senhor deu a sua família para cuidar. Nós vemos as mulheres hoje hiperatarefadas, infartando, com ansiedade, com depressão. A gama de mulheres com depressão e ansiedade é muito maior que homens. E onde estão esses homens, né? Nessas famílias, eu digo no contexto principalmente cristão. Onde vocês estão, né? Onde você estava quando o inimigo entrou na sua casa e levou seus filhos a viver o que eles estão vivendo hoje? Onde você estava quando o inimigo veio perturbar a mente da sua mulher a ponto dela chegar a esse tipo de crises que a gente tem visto hoje, de existencialismo? E às vezes a gente critica a mulher pela forma dela, né, às vezes perder a graça mesmo e descer do salto. E a gente fala assim: não, tá agindo como louca, mas, né, onde o homem estava quando ela chegou nesse estágio de exaustão, né? Onde esse marido estava. Então, a gente precisa pensar, os homens precisam entender a autoridade e responsabilidade junto com essa autoridade que o Senhor deu para eles e assumir o seu posto de volta. Entendeu? Não é porque nasceu uma criança, a gente vê muito isso, eu vejo muito isso quando nasce uma criança com necessidades especiais, principalmente. Muitos dos pais se omitem assim de uma forma tão triste. E eu creio que por não conhecer a autoridade que Deus deu para eles, quando Deus nos dá uma autoridade, quando Deus nos dá uma responsabilidade, Ele nos fornece, Ele nos mune de todas as ferramentas que nós precisamos para fazer aquilo que precisa ser feito. Se vocês estivessem buscando conhecimento profundo em Deus, e a gente vê pouquíssimos homens fazendo isso, entenderiam quem vocês são em Deus. Foram criados à imagem e semelhança de Deus, assim como as mulheres, mas para fazer aquilo que o Senhor orientou você, mandou com que vocês fizessem. Cuide do jardim. Eu fiz a mulher, eu entreguei a Adão para ele cuidar dela. E o que ele fez? Né? É claro que aquela história ali já estava escrita para acontecer, mas hoje, o que nós estamos fazendo com as nossas famílias? Né? Será que nós vamos poder chegar diante do Senhor como Jesus chegou e falar assim: Senhor, nenhum dos que o Senhor me deu se perderam, exceto, né, aqueles que já eram para perdição? Será?
que nós vamos poder falar isso para o Senhor, porque eu vejo muito mais mulheres buscando ajuda, eu vejo muito mais mulheres buscando conhecimento, diversas áreas de conhecimento da palavra. Eu vejo poucos homens se envolvendo com a Bíblia, querendo se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. E é essencial, se nós quisermos usar as ferramentas da palavra de Deus para repreendermos o mal na nossa casa, na nossa vida, nós precisamos usar as ferramentas de Deus. E homem, onde você está, né? Que você possa olhar para você hoje, para a sua vida, não como condenação, mas como no sentido de se localizar e se posicionar no lugar certo. Onde eu estou? O que está acontecendo na minha família que eu não estou percebendo, que eu não estou vendo? Eu acho engraçado que tem muitos casamentos que eu vejo assim, que o casamento acaba e o homem fala assim, não, para mim estava tudo bem até o dia que ela pediu o divórcio. Né? Onde você estava? Onde tudo aquilo chegou a esse nível que você não viu? E a gente precisa se atentar para essas coisas, principalmente quando nós virmos que vai chegando o final dos tempos. Porque a gente vê filhos atormentados, a gente vê famílias atormentadas e muitos homens dentro da sua bolha ali, ó, na caixa do nada, que não deveria estar na caixa do nada, ele deveria estar lá cuidando do jardim, se responsabilizando pelo que Deus colocou na vida dele, tá bom? Que o Senhor possa nos despertar nesse tempo. Que o Senhor possa nos chamar à responsabilidade daquilo que Ele nos entregou e nós possamos dizer: eis-me aqui, Senhor. Todos que o Senhor me deu, nenhum deles eu perdi. Tá bom? Fica com Deus, Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.